Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, um lindo dia de sol. Aproveitei, lavei meu cabelo logo cedo. Estamos aqui no dia 102 da leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 5 e vamos ler hoje o verso 14. E aí, a base do verso é aquilo que a gente perde é um ensinamento, é um aprendizado. É isso que nós vamos ler hoje do Salomão. Então, muito bom dia para quem está entrando hoje, agora. É muito bom ter você aqui mais uma vez nesse espaço de alma, onde as palavras antigas do rei Salomão continuam tão atuais, né? E que a gente continua sentindo as mesmas coisas que ele está nos indicando lá atrás, né? Então, o tema de hoje é delicado, mas é universal. Ele vai tratar da perda, né? Perder faz parte da vida, né? Mas quase ninguém ensina a gente a lidar com isso, né? A gente perde coisas, a gente perde pessoas, a gente perde amores, a gente perde lugares onde a gente viveu e não está mais. Às vezes a gente até se perde, a gente mesmo se perde, né? Então, Salomão nos lembra que acumular é um mal, entre aspas, né? Mas também perder é um aprendizado, é o que Salomão vai nos ensinar. Vai nos dizer que, no fundo, a perda nada mais é do que a vida se reorganizando, né? Bom dia, Elaine. Bom dia, querida. Então, hoje nós vamos ler o verso 14 do capítulo 5. E ele diz assim: e aquelas riquezas perecem por qualquer má aventura. Tudo aquilo que você acumulou pode desaparecer por qualquer má aventura. E havendo algum filho, e havendo um filho, e havendo algum filho, nada lhe fica na mão. Quer dizer, o herdeiro, pai rico, neto pobre, filho pobre, né? Tem um livro que fala disso, né? Então, na visão sistêmica, todo o excesso acaba se dissolvendo, né? E Hellinger dizia que as riquezas, elas se perdem não é por azar, mas por uma necessidade sistêmica. Porque a alma sempre está buscando equilíbrio. Se algo foi tomado em excesso, o sistema vai encontrar uma forma de devolver, né, aquilo que não pertence. Tem vários casos de histórias de pessoas que herdam fortunas. Ontem mesmo contei o caso de um paciente que herdou fortunas do pai e que perdeu rapidamente, ele perdeu tudo, né? E dali na história de ontem, o pai tinha enganado um sócio lá atrás, então ele estava devolvendo para a vida aquilo que não pertencia. Então, inconscientemente, aquele filho estava pagando por um desequilíbrio, né? Isso foi a minha história de ontem, né? Então, sistemicamente, Hellinger diz que quando alguém toma demais, outro, quer dizer, uma geração seguinte, é chamado para devolver. É o amor cego, é o que eles chamam de amor cego, né? Tenta equilibrar o que o destino desequilibrou, né? Então, estou me lembrando agora de uma outra história, de uma moça que eu atendi também, que também perdia tudo o tempo inteiro. Quando a gente fez a constelação dela, a mãe dela tinha morrido no parto dela. E ela não se sentia merecedora de nada. Então, tudo que ela ganhava, ela perdia.
para poder ser leal à mãe que perdeu a vida. Ela, portanto, que ganhou a vida da mãe, se sentia, né? É um amor inocente, um amor infantil, tentando pertencer. Então, se minha mãe não pôde viver, eu também não posso desfrutar. Isso tudo é inconsciente, né? Quando eu fiz ela dizer: mãe, você teve o seu destino, eu tenho o meu, eu honro a sua vida com a minha vida, ela pôde finalmente se expandir, crescer, né? Então, a constelação nos mostra ainda estou com tosse. A constelação nos mostra aquilo que Salomão já sabia, né? Que aquilo que a gente perde, às vezes, perde, é o que precisava ir embora. Estava na hora de ir embora. Para que o amor e a ordem se restabelecessem no sistema, né? Eu fui buscar pensadores e filósofos, encontrei o Erich Fromm. Erich Fromm dizia que o homem moderno vive num estado de permanente insatisfação. Ele tem medo de perder o que ele tem e medo de desejar aquilo que ele não tem, né? Para ele, a liberdade é assustadora. O que é a liberdade? A liberdade é a sua possibilidade de escolha. Você pode escolher, né? Essa liberdade assusta. E escolher sempre é perder alguma coisa. Se você tem o verde e o amarelo, você escolhe o verde, você perdeu o amarelo. Se você escolhe o amarelo, você perdeu o verde. Você sempre perde alguma coisa, né? No livro dele, O Medo à Liberdade, ele escreve o seguinte: o amor é um ato de fé e quem tem medo de perder não sabe amar. Nesse ponto, Salomão e Erich Fromm se encontram, né? Eles têm o mesmo pensamento. Então, o que os dois estão dizendo? Que a perda ou as perdas fazem parte do amor maduro, aquilo que não tenta possuir tudo, né? Tá na hora de ir, a gente libera, né? E Albert Camus, que tem aquele livro que é impressionante, o Mito de Sísifo, né? Ele fala do absurdo da vida. A vida é um absurdo, né? E aí ele fala em encontrar sentido mesmo naquelas perdas que são inevitáveis, né? Então, qual é a história de Sísifo? Ele é condenado a empurrar uma pedra montanha acima, eternamente. Ele empurra. E aí, quando ele chega no topo da montanha, finalmente ele chegou ali, o que acontece? A pedra rola lá para baixo. E ele tem que começar tudo outra vez. E aí, o que Albert Camus nos propõe com esse mito é encontrar a felicidade no próprio movimento, não no objetivo, né? Então a felicidade está no caminho, não no chegar no objetivo, né? Então o ato dele ter que fazer aquele esforço de empurrar aquela pedra montanha acima, trazer felicidade, né? Ele escreve lá no livro dele: é preciso imaginar Sísifo feliz. Ou seja, a perda faz parte do ciclo e o sentido está em continuar caminhando. Então, perder ou ganhar faz parte do ciclo da vida. O importante é continuar caminhando, é continuar vivendo, né? João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, olha que bonito. Esquenta, esfria, aperta e afrouxa. Muito bonito esse verso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e afrouxa, né? Ele compreendia o que o Hellinger estava falando, né? O movimento da alma. Nada se perde. Tudo muda de forma. Tudo se transforma segundo Lavoisier, a lei de Lavoisier. Mas aqui o que o Hellinger diz que muda de forma, né? Então, o sertão de Guimarães Rosa é um campo vivo, que aquilo, que mesmo algo que vai embora, deixa sementes
sempre deixa semente, sempre deixa marcas, né? Alguma coisa fica. E o livro do Hemingway, que realmente é um tratado, chama-se O Velho Mar, já falei bastante dele aqui, né? Que é a história do pescador que luta com um peixe gigante, luta vários dias, ele tenta pescar, não desiste, finalmente ele consegue vencer e pescar o peixe. Daí ele vai, enquanto ele volta do mar pro cais, né, volta para a terra, os tubarões comem o peixe inteiro. Então, quando ele chega finalmente, o que ele traz? Ele traz a carcaça só. Mas junto ele traz a dignidade de ter vencido. Ele não traz o peixe, né? Ele traz a carcaça. Qual é a metáfora aqui? Ele volta mais sábio, ele volta mais mais digno. Então, aquilo que ele possuía se desfez, como disse Salomão. Mas o sentido de ter vencido aquele peixe gigante permanece. E ele digno e em paz com a conquista dele. Muito bonito esse livro do Hemingway. Ele faz muitos livros. Tem um filme também que chama-se O Lado Bom da Vida. Nesse filme, um homem perde tudo. O casamento se desfaz, ele perde o emprego, ele perde estabilidade, ele perde absolutamente tudo. E é justamente aí, nesse colapso da vida dele, que ele encontra ou reencontra aquilo que ele mais precisava, que é a presença, o amor, né? Ele encontra ali. Isso é no filme, vale a pena. Então, essa perda dele, geral, na realidade é um portal para uma nova vida. Hemingway diria, se ele tivesse visto o filme, ele diria assim, que a alma estava sendo conduzida de volta à vida, nesse caso, né? Às vezes a perda devolve o equilíbrio, né? Tem histórias tristes, mães que perderam filhos, passam a vida amarguras, nada mais pode dar certo. Imagina a dor e a tristeza de perder o filho. Mas aí na geração seguinte, a filha ou o filho também vai perder relacionamentos, vai perder oportunidade, porque ela está carregando a dor da mãe. Ela passa adiante essa dor, infelizmente, né? Então tem que olhar para a mãe e dizer, essa dor é sua. Eu honro você, eu honro a sua dor, mas eu sigo com a minha vida em sua homenagem, levando o que tinha de bom nessa mãe, né? Não a dor. E aí a repetição cessa. Muito bem, muito bem. Vamos às perguntas de hoje, vamos conversar um pouquinho. Bom, a gente não gosta de perder, né? Primeiro que a gente não aprendeu a perder. Nunca ninguém ensinou pra gente, olha, perder é assim. O Hemingway está dizendo que faz parte da vida, devolver para a vida aquilo que já cumpriu a sua função com a gente. Eu acho que é bem isso. Cumpriu a função, está na hora de soltar, está na hora de ir. Nos relacionamentos também. Chega uma hora que cumpriu a função, está na hora de soltar. Então as minhas perguntas de hoje começam com, será que tem algo em mim que eu não quero soltar? Será que o medo de perder é maior do que o alívio de soltar? Como é isso? Talvez, será que tem algo que precisa ir embora para que a vida volte a fluir em mim? Você lembra agora? Conta para mim. Alguma perda que essa perda te ensinou alguma coisa? Para mim, todas as minhas perdas foram portais, reais portais, para novas aberturas, para novos caminhos. Algumas perdas foram muito difíceis, mas olhando de longe, de fora, né, depois de muitos anos, foram ganhos, foram um grande alívio.
Então, se você puder repetir comigo, dizer: eu confio na vida, né? Mesmo quando a vida me pede para soltar, eu confio na vida. Esse é meu lema. Eu confio na vida. Então, vamos para a nossa meditação final de hoje. Vamos inspirar e soltar o ar bem devagarzinho. Mais uma vez. Soltamos. Imagina que você está num campo aberto, sentindo o vento no rosto. Está ventando e você está sentindo o vento no seu rosto. O vento está soprando forte. Você sente que ele vem e vai, vem e vai. Você dá conta que a vida também é assim. Não dá para possuir o vento, não dá para segurar o vento, só dá para respirar. E aí você respira. Agora imagina na sua frente algo que você perdeu. Um amor, algum projeto, um tempo da vida, tempo de TikTok. Se você puder dizer em voz alta, é muito bom para se ouvir, se não, diz no seu coração. Diz assim: eu te agradeço porque você me trouxe até aqui. Eu te agradeço porque você me trouxe até aqui. E devagarzinho visualize essa lembrança sendo levada pelo vento. Não como uma perda, mas como uma oferenda para a vida. Algo que parte e que abre espaço para algo novo que está pronto para chegar. Respira fundo, repete: eu não resisto ao movimento. Eu não resisto ao movimento. Confio na sabedoria da vida. Confio na sabedoria da vida. E vai sentindo o seu coração se aliviando, né? Solta o que estava pesando. Respira. Que diz Salomão: aquilo que se perde nos ensina alguma coisa. Aquilo que a gente solta nos liberta, né? É isso por hoje, minha gente. Tem um dia maravilhoso. Vamos soltar aquilo que a gente não precisa mais. Não dá para carregar o piano todo nas costas. De repente, tá na hora de soltar esse piano que a gente carrega, não é não? Então, hoje é o dia que Salomão está nos dizendo isso. Solta, se libera. Bom dia. É um dia maravilhoso. Até amanhã, 7h59. Espero você.